No vídeo de hoje eu vou te contar quanto eu gastei na reforma do meu apartamento de 63 metros quadrados para você conseguir já começar a se planejar para a sua reforma. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol, arquiteta do estúdio Arc 56, e meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. Gente, eu sei que vocês estavam esperando por esse vídeo em que eu vou contar em detalhes quanto que eu gastei em cada um dos itens para a reforma do meu apartamento. Então vem conferir que eu vou ir mostrando o projeto, vou contando um pouquinho, vou também falando para vocês outros vídeos sobre a reforma da minha casa que tem aqui no canal e que vale a pena conferir se você está pensando em reformar. Então bora que eu vou abrir o jogo e te contar quanto que eu gastei em cada um desses itens para um apartamento aqui de 63 metros quadrados. Mas lembrando que esse apartamento eu fiz muita coisa, desde marcenaria, instalação de piso, pintura e várias outras coisas eu mesma fiz. Alguns itens também eu consegui algumas parcerias, então tudo isso me ajudou a baratear o custo. Mas eu vou contando para vocês o quanto seria se eu não tivesse feito uma parceria e também se você fosse fechar ali com empresas. Então 100% sua obra fechando com empresas vai ser um valor bem diferente do meu, mas a gente também vai conversar sobre isso para deixar as coisas um pouco mais claras para você. Ah, e eu vou usar minha colinha porque é impossível conseguir decorar todos esses números. Impossível não, mas bem difícil. Então bora que a gente vai começar então com um item que tem um valor de investimento muito alto, que é a mão de obra. Eu normalmente falo que os itens que mais custam, os itens mais caros, é a marcenaria, primeiro de tudo, depois a mão de obra. Só que aqui a nossa marcenaria a gente fez muita coisa, então não foi um dos valores mais caros. Então acabou que a mão de obra que teve esse custo aí mais elevado. E assim, gente, pequeno desabafo. Eu tive alguns problemas com a mão de obra. Eu até comentei com vocês no outro vídeo. Então aqui eu tive que contratar uma mão de obra, que ela fez uma parte, mas depois no final eu tive que contratar uma outra. Por quê? Essa primeira foi uma indicação e me indicaram super bem, falaram super bem do trabalho da pessoa. Eu fui ver o trabalho, realmente eu gostei. E eu falei, não, vou fechar, vou aproveitar e testar na minha casa. Me arrependi? Muito. Mas aí depois eu tive que resolver e contratei um outro super parceiro meu, que já era parceiro de muitos anos, e aí ele resolveu e deixou a minha casa linda, tá? Então, teve esses adicionais, mas na parte de mão de obra a gente também teve, além dessa parte civil, elétrica, forro de gesso, e também teve alguns imprevistinhos que eu também vou colocar aqui e contabilizar com vocês, tá? Então, essa primeira parte de obra civil, tanto com essa empresa que só me chateou, quanto com o meu super parceiro, ficou no valor de R$ 12.600, tá? Lembrando que eu contratei direto o pedreiro, eu não contratei uma empreiteira, nenhuma construtora para fazer a minha reforma, e isso já barateia demais. Só que, se você não tem experiência com obra, eu não indico de jeito nenhum você não contratar uma empreiteira ou uma construtora, porque o pedreiro, ele não vai ter uma facilidade tão grande, às vezes, de ler um projeto. Então, você vai precisar ficar indicando cada uma das coisas. Não que eles não tenham conhecimento, eles têm e muito conhecimento, tá? Eles sabem muito, porque eles trabalham nisso há muito tempo. Mas vai ser um trabalho um pouco mais in loco. Então, você vai precisar chegar e falar assim, ah, olha, aqui nesse ponto é uma tomada. Aqui a gente vai deixar tal coisa. Eles não vão ficar pegando tanto projeto e ficar lendo. É claro que tem exceções, tem alguns que vão ler esse projeto, com certeza, tem várias exceções, mas no geral você vai ter que pegar um pouco mais na mão e ir mostrando. Então, se você não é arquiteto, não é engenheiro, não é da área, eu indico que você contrate uma empresa ali, uma construtora, uma empreiteira que já vai ter um engenheiro na equipe e que vai conseguir fazer a leitura completa ali desse projeto com mais facilidade e vai orientar a equipe dele, né? Você não vai precisar ficar ali de perto acompanhando. Então, eu já consegui baratear bem nessa parte ali de contratar direto um pedreiro. Ah, antes de eu entrar no próximo item, para a parte de mão de obra, o que a gente teve aqui de intervenção? A gente teve retirada de marcenaria da cozinha completa, alguns itens aqui da sala também. A gente teve a derrubada dessa parede aqui, que a gente tinha uma parede divisória, eu vou deixando umas imagens, a gente teve essa derrubada. A gente também teve aqui adição de caixinha de tomada, então por todo o apartamento, instalação de louças e metais, pintura completa do apartamento, incluindo a tinta epox que a gente colocou nos dois banheiros. Então teve bastante coisa ali da parte civil, tá? Ah, teve a instalação também do piso, tanto da cozinha quanto dos banheiros e dos cobogós que tem aqui. E na cozinha a gente também fez base de alvenaria, então também estava incluído nesse valor, tá? Aí em seguida, a gente teve o forro de gesso,
porque eu troquei o quadro de energia de lugar. Então eu retirei o quadro que tinha nessa parede, que foi a que eu demoli, e joguei para outra parede. E a gente precisou passar algumas coisas por cima. Só por baixo, pelo piso, como a gente já tirou o piso, refez o contrapiso, a gente conseguiu passar algumas coisas por baixo, mas só por baixo não foi possível, então a gente teve que passar por cima também. Então eu tive que fazer o forro de gesso. Então esse forro de gesso, já incluindo material e mão de obra, ficou no valor de R$ 780. E por fim a parte elétrica, e aqui a gente fez a reforma completa elétrica da casa, tá? O que quer dizer a reforma completa? Na verdade, a troca completa. A gente trocou toda a fiação. Era uma fiação antiga, rígida. Então, a gente trocou todos os cabos, então trocou todo o cabeamento, trocou a posição do quadro de energia, trocou todo o conjunto de disjuntores e outras peças que compõem esse quadro elétrico. A gente fez toda a parte de instalação de luminárias e tudo isso ficou no valor de R$ 2.600, já incluindo também a instalação dos ventiladores, que é uma instalação um pouquinho mais complicada do que uma luminária geral. Eu também comentei no começo do vídeo que a gente teve um imprevisto e também uma emergência durante a obra que acarretou um pouquinho mais de gasto. O que aconteceu? A emergência, o pessoal da mão de obra, aquele primeiro que me deu um monte de problema, eles estouraram o quadro de energia e isso acarretou em um problema no prédio, a gente teve que trocar uma peça do prédio. Já o imprevisto que a gente teve foi que, a princípio, na primeira versão do projeto, a gente ia deixar o interfone no meio da parede, ia criar. E no meio disso a gente falou, não, mas vamos deixar tudo aberto, vai ficar mais legal, vamos ver com a empresa quanto que ficaria, e a gente acabou fechando. Esses dois imprevistos, já os dois somados, ficaram no valor de 1.190, tá? Então, tanto o imprevisto quanto essa emergência que a gente teve, somados já ficaram 1.190. Então, o total com mão de obra de todos esses prestadores ficou no valor de R$ 17.170. Eu vou deixando os valores aqui, depois a gente faz a somatória total do final. Tá bom? Isso pensando na mão de obra. Agora, quando a gente for para a parte de materiais, aí é outros valores. E aqui a gente teve um gasto um pouco grande com material, porque a gente fez aquela troca de fio. E fio é uma coisa muito cara. Fio, disjuntor, tem alguns outros componentes ali de material elétrico. Tudo isso é muito caro, então a gente acabou investindo muito dinheiro nisso. Mas além disso, a gente também comprou argamassa, gesso, caixinha de tomada. Nesse valor também está incluso os acabamentos das tomadas interruptores que a gente trocou da casa inteira. Então também foi um custo extra. Tinha muita tomada interruptor aqui, que é aquele modelo antigo, sabe? Então a gente trocou, a gente falou assim, não, vamos trocar então da casa completa. Então a gente fez essa troca completa, também vai estar incluso nessa lista de materiais. Aqui também está incluso massa corrida e tinta, só que tinta tá incluso só duas tintas que a gente precisou comprar extra, porque a gente fez uma parceria com a Lux Color. Então, por conta dessa parceria que a gente fez com a Lux Color, a gente acabou não precisando comprar tinta e a gente teve só que comprar essas duas, que foi uma coisa que faltou ali no final da obra. Inclusive, eu tenho um vídeo contando um pouquinho mais de como que foi essa parceria com a Lux Color, o que a gente fez com as tintas deles, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem depois. Então, a gente teve toda essa parte de gastos de materiais e ficou no valor de R$ 8.314,64. Mas, lembrando que toda essa parte de fio que a gente trocou da casa toda e também a realocação do quadro de energia, só isso já custou mais ou menos ali em torno de uns R$ 3.800, R$ 4.000. Então, se você não for fazer a troca de fiação, já dá para baratear bem esses materiais básicos. Além desses materiais básicos, a gente também teve alguns gastos com os materiais de acabamentos. Então, porcelanato, tanto da cozinha quanto dos banheiros, o piso laminado, clique que a gente colocou na casa toda, nas áreas secas, o cobogó, que tá aqui atrás, a parte de rodapé. Então, tudo isso também gerou um gasto que eu vou passar agora os valores para vocês. O piso dos banheiros, na verdade, não me custou nada, porque eu reaproveitei algumas peças que tinham sobrado de uma obra do meu pai. Aí eu falei, me dá! E aí eu peguei e usei aqui, que era um aspecto super bonito, que é com um efeitinho assim, meio cimento queimado. Ficou lindo, ia combinar super com a composição, então não gastei nada, então foi R$0. O piso da cozinha foi um valor muito bom, eu acho ele maravilhoso, foi esse modelinho aqui da Atlas, e ele custou R$ 1.300 pra gente colocar em toda a cozinha e também na lavanderia, então eu achei que foi excelente. Um que foi um pouco mais caro foi o cobogó, que é esse que tá aqui atrás, que é da Porto Belo, então tem um custo um pouquinho mais elevado, mas ele é muito lindo. E ele ficou no valor de R$ 3.404,60 para a parede toda. E o piso laminado clique e o rodapé ficaram no valor, já os dois juntos somados,
R$ 2.901,93. E aqui vale lembrar que eu não considerei ali na parte de mão de obra a instalação desse rodapé e desse piso vinílico clique, porque fui eu e meu marido que fizemos. Então, a gente que fez a instalação desse piso na casa toda, tá? Mas esse valor inclui, então, o piso vinílico clique, a manta que a gente precisou colocar por baixo e também o rodapé, tá bom? Então, já tá nesse valor ali de 2.900 e pouco. Mas a instalação foi feita 100% pela gente, inclusive tem vídeo também aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem conferir e ver como que faz uma instalação de piso vinílico clique. De repente você decide fazer aí na sua casa também, seguindo esse passo a passo do vídeo. Então essa parte de acabamentos mais finos ficou no valor de R$ 7.606,53, tá? Agora, na parte de louças e metais, a gente não mudou tanta coisa, mas a gente conseguiu valores muito bons. Então, aqui vai estar incluso parte de bacia sanitária, a cuba da cozinha, torneiras dos banheiros que a gente trocou, a torneira da cozinha que tem um filtro acoplado, o kit metais e os chuveiros também. E tudo isso ficou no valor de R$ 3.703,03. A gente conseguiu várias promoções, conseguiu bastante desconto e deu para fazer um valor bem enxuto, tá? Porque normalmente esses itens são caros, tem um valor mais alto, mas a gente também não prezou em quase nada em marca, tá? A única coisa que a gente comprou de marcas melhores foram as bacias sanitárias e um dos chuveiros, que é o que a gente mais usa, porque seriam peças que a gente usa muito no dia a dia. Agora, assim, torneira e algumas outras coisas, a gente acabou optando por versões mais simples, sem peças assim de marca. Já a parte de iluminação, a gente tem incluso nesse valor toda a parte de iluminação geral ali, uns paflonzinhos que eu comprei novo. Na verdade, acho que de paflon eu comprei novo só um da cozinha geral. O restante eu aproveitei o que já tinha aqui na casa. Parte de LED, tudo novo. Então, LED, canaleta LED, driver, que precisa para fazer a composição, né? O kit de iluminação LED. Os ventiladores, que foram os preços mais caros. O ventilador do escritório a gente comprou um mais simples, mas o da sala e o do quarto foram modelos mais trabalhados, mais bonitos. Então, eles tiveram um valor também de investimento mais alto. E a gente colocou o ventilador aqui porque aqui no meu prédio não pode ter ar-condicionado. E a gente ficou assim, gente, como a gente vai viver no calor, tem que ter ventilador. Então, a gente optou por alguns modelinhos de ventilador. E a gente também, nesse valor, está incluso esse pendente aqui da sala. Também ficou num valor ótimo, todas essas luminárias. No total, ficou, cadê? Aqui, R$ 3.463,69. Então, também ficou um valor ótimo. Eu achei que ficou excelente, mas a gente reaproveitou algumas luminárias que já tinha, algumas lâmpadas também que a gente já tinha e foi reaproveitando. Já na parte de vidraçaria, a gente não gastou com quase nada, porque aqui a gente tem uma varanda, mas ela não é integrada, a gente não fez nenhum fechamento de vidro, nem pode, na verdade, fazer aqui esse fechamento de vidro. Os box, já tinha box nos 2 banheiros, eles estavam ótimos, então a gente decidiu reaproveitar e manter eles. A única coisa que a gente precisou foi desinstalar os box e reinstalar eles, porque o pessoal que colocou o piso precisaria não tá o box, né, para eles conseguirem encaixar esse piso por baixo e dar um melhor acabamento e também a gente não ter problema ali de entrar água ou qualquer outra coisa do tipo. Então, esse serviço para desinstalar e reinstalar ficou no valor de R$ 250. E aí, além disso, na parte de vidraçaria, a gente comprou alguns espelhos, que foram os 2 espelhos do banheiro, que tem iluminação LED atrás, e também o espelho aqui na sala, que é um espelho de corpo inteiro. Essa parte de espelhos ficaram no valor de R$ 1.840. A gente comprou todos no Mercado Livre. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui embaixo desses espelhos e aí vocês podem comprar para casa de vocês. Eles são muito bons, eu adorei. E tem ainda a iluminação LED acoplada atrás. Na verdade, só os do banheiro, tá? Esse de corpo inteiro não, mas ele é todo com uma estrutura metálica em volta, muito bacana. Então, nesse total de vidraçaria, a gente ficou com R$ 2.090. Também um valor excelente, mas lembrando que a gente não fechou nada de varanda, nem fez box novo, por isso que ficou um valor tão baixo. Já tô vendo que esse vídeo vai ficar gigante. Se você gosta desse tema, já deixa aquele like, ajuda a gente. Ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal, é pertinente e levar esse conteúdo para mais pessoas. E agora vamos para 2 itens que são super importantes, que é a marmoraria e marcenaria, que também tem custos muito altos. Até a marmoraria, dependendo do que você escolher, tem um valor bem elevado. E aqui para a parte da marmoraria, a gente teve um custo menor porque eu fiz uma parceria também com eles. Não foi uma parceria de 100% do valor, eu ainda paguei uma parte, mas ainda assim reduziu bem o meu custo, né, o meu investimento.
Aqui eu coloquei quartzo branco, então tanto nas duas bancadas da cozinha, que a gente tem a da ilha e a bancada principal ali da área molhada, quanto no banheiro, que a gente colocou umas prateleirinhas diferentinhas ali e uma baguete, todos em quartzo branco. No total, eu paguei R$ 4.000, mas se você fosse fazer sem qualquer tipo de parceria, você ia gastar em torno de uns 7.000, 8.000 no máximo ali, com todos esses itens, tá? Então, eu paguei metade por conta dessa parceria, mas aí, como eu tô falando da minha reforma, eu vou considerar o valor de 4.000, que foi o que realmente eu paguei. Agora, pra marcenaria já é um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente comprou algumas coisas prontas, mas a gente fez muita coisa também. Então, a gente usou aquele plano de corte, inclusive tem um vídeo falando sobre plano de corte aqui no canal, também vou deixar o link pra vocês verem, de repente você se interessa, porque barateia demais a marcenaria. Então, a gente fez muita coisa também pela gente mesmo. Então, fez o plano de corte, cortou na Léo Madeiras e depois a gente que instalou. Então, aqui, pra parte de modulados, que a gente comprou muita coisa de modulados pra cozinha, a gente gastou o valor de R$ 4.499,30. São esses móveis azuis, vou deixar a foto aqui, e também o móvel marrom que a gente tem em cima. Então, ficou nesse valor. Nos quartos, a gente não fez marcenaria porque já tinha armário, a gente aproveitou. E pra parte dos banheiros, a gente só envelopou. E aí, eu considerei nesse valor que de faça você mesmo. Que aí, agora, considerando a parte de toda a parte de lambri que a gente fez aqui da sala, os complementos da cozinha, porque os módulos, eles não davam certinho o tamanho que a gente precisava. Então, a gente comprou a madeira, né, cortou e a gente completou esses módulos. E também essa parte do envelopamento ficou no valor de R$ 3.840, totalizando essa parte de marcenaria R$ 8.339,30. Mas lembrando que, gente, só ficou esse valor porque a gente não fiz nada planejado, absolutamente nada, tá? Tudo aqui eu fiz ou modulado ou plano de corte. Querendo ou não, o plano de corte é planejado, né? Mas quem fez tudo fui eu fiz o plano de corte. Aí a empresa que cortou, né, colou a fita de borda, mas aí quando chegou aqui a gente que fez toda a parte de instalação com ferragem, etc. Esse valor, inclusive, já está incluso toda a parte de ferragem também. Ferragem e puxador do banheiro que a gente trocou, tá? Do banheiro e daqui da cozinha a gente também trocou os puxadores, tá considerado nesse valor. Já a parte de mobiliários soltos ficou um valor um pouco mais alto, a gente comprou bastante peça solta, então aqui a gente tem o rack, a mesa de jantar, as cadeiras, o sofá, a poltrona, que é a nossa poltrona que tem o puff, que foi bem carinha essa poltrona, então ela já é uma boa parcela aí dos móveis soltos. A gente também tem as mesas do escritório, a cama, as mesinhas de cabeceira, acho que é isso, de móveis soltos. Aí tudo isso ficou no valor de R$ 11.384,93, tá? Apesar de ser bastante coisa, eu achei o valor baixo, mas porque a gente também conseguiu fazer boas escolhas e a gente conseguiu encontrar algumas peças em outlet, muita coisa a gente pegou em promoção, então conseguiu reduzir bem esse valor. Já a parte de eletros a gente não comprou basicamente nada, por quê? O forno e o cooktop a gente ganhou da nossa família, o forno que é aquele forno air fry que eu tenho, que também tem vídeo dele aqui no canal. Então, o forno e o cooktop a gente ganhou da nossa família. A lava seca e o micro-ondas a gente já tinha, então a gente só trouxe pra cá. E a geladeira veio com a casa, então a gente também não gastou. A geladeira a gente comprou depois, mas eu não tô contabilizando o valor da reforma, porque a gente levou tipo 1 ano pra comprar essa geladeira. Quando ela deu um problema, a gente decidiu trocar. Mas a geladeira, no momento da reforma, ela veio com a casa e durou, assim, mais ou menos 1 ano. Um pouco menos, mas mais ou menos isso, uns 9 meses ela durou. Então, também não tô contabilizando. Uma coisa que eu não contabilizei quando eu escrevi o roteiro, mas a gente comprou, foi a TV. E aí a TV, se eu não me engano, foi uns 3.500, 4.000 reais, que ela é uma TV quadro. Então, aqui depois na somatória, que eu tenho um valor diferente, a gente soma também o valor da TV, mas a gente comprou essa TV também um pouquinho mais pra frente. A gente já tinha uma TV, mas a gente decidiu comprar uma TV quadro pra deixar ela mais maravilhosa, bem mais linda aqui no espaço. Sério, ela fica maravilhosa. Posso até fazer um vídeo contando só sobre ela, todos os detalhes, a moldura que a gente colocou, como que ela funciona. Eu acho que pode ser um conteúdo bem interessante. Comenta aqui se você quer um conteúdo sobre isso. Agora, toda a parte de eletros menores, então, por exemplo, cafeteira,
liquidificador, processador, os utensílios domésticos. Isso a gente também comprou, mas eu não contabilizei no grosso ali da obra, né, da reforma mesmo. Mas se vocês quiserem um conteúdo sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu também preparo e aí eu mostro para vocês em valores, que eu tenho esses valores do quanto que custou cada um desses itens. Ah, e antes de eu falar o valor total, que é o momento mais esperado, a gente tem algumas miudezas, então algumas coisinhas de decoração, a cortina, que na verdade a cortina a gente que fez também, a minha mãe fez a parte do tecido e a gente que fez a instalação com o trilho para a cortina wave. Então, tudo isso a gente também economizou muito, então contabilizando a cortina e algumas miudezas ali de decoração, ficou no valor de R$500, mais ou menos uns R$500, a gente não gastou mais que isso. Só a parte do cortineiro deve ter sido uns 250. E a gente não comprou muita decoração porque a gente já tinha muita decoração, que a gente só trouxe pra cá. E muitas outras coisas eu fui fazendo, então também não contabilizei nesse cálculo. Vamos para os valores finais. Então, de valor final, a gente ficou com R$ 66.572,12. O que você acha? Esse valor barato ou caro? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que eu comentei que eu não tinha contabilizado, quando eu escrevi o roteiro, a TV. Então, a gente pode somar aí mais uns R$4.000. Então, iria para uns 70.500 e pouco, tá? E pra mim, mesmo se for 70 mil, ainda assim fica um valor muito baixo. Se a gente pegar o valor, eu vou considerar o valor que eu deixei aqui, depois eu deixo por escrito o quanto ficaria pensando nos 70 mil com a TV, mas sem a TV, R$ 66.572. Se a gente dividir isso por 63 metros quadrados, a gente tem um valor de R$ 1.056 um metro quadrado. Isso é muito barato, tá, gente? Para uma reforma completa que nem a gente fez aqui. A única coisa, só pra dizer assim, ai, não foi completa, a gente não fez os armários dos quartos, que tem um investimento bem alto, tá? Mas tirando isso, a gente mudou tudo. Mudou piso de todos os ambientes, mudou parede, colocou marcenaria nova, derrubou uma parede, trocou um quadro de energia de lugar, que é uma intervenção bem grande. Então a gente fez muita coisa e dar um valor de R$1.000 um metro quadrado é um valor muito baixo. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente teve algumas parcerias, não foi tanta coisa, mas a gente teve algumas coisas de parceria e a gente fez muita coisa. Isso foi o que mais impactou. A gente fazer muita coisa, que a gente que instalou todos os móveis, a gente que fez toda essa parte de marcenaria. Então, tudo isso barateou demais esse custo geral. E por que eu falo isso? Quando a gente fala de uma reforma ali de médio padrão, a gente está falando de um valor de investimento de ali em torno de uns 3 a 4 mil reais o metro quadrado, tá? Dependendo das suas escolhas, pode ser ali muito mais, né? Eu falo que o céu é o limite. Então, ter gasto R$1.000 o metro quadrado é um valor muito, muito bacana mesmo. E assim, se você se propor a também fazer muita coisa na sua casa, eu tenho certeza que você consegue fazer uma reforma desse porte também gastando ali em torno de uns 1.300, 1.500 metro quadrado. Por que eu tô deixando esse valor um pouco mais alto? Eu deixaria até 1.500 metro quadrado. Por quê? Já faz um tempinho que eu reformei aqui, faz ali mais ou menos uns 9 meses. E também eu fiz algumas parcerias. E aí, de repente, você não vai ter essa oportunidade, né, de fazer essas parcerias. Mas pode considerar ali, você colocando a mão na massa, que vai ter uma economia gigante, gigante mesmo, de verdade. Agora, se você optar por fazer ali tudo com empresa e fazer do zero, pode considerar que você vai gastar em torno de uns 3 a 4 mil metros quadrados, numa obra ali de um médio padrão. Se você começar a ter escolhas mais caras, aí esse valor vai aumentando. Como se você tiver escolhas mais baratas, escolher um porcelanato mais tranquilo, fazer aquelas escolhas de metais que eu comentei, que eram peças que não são marcas tão famosas, que também não sei necessariamente ali da qualidade. Nenhuma delas estragou até agora, estão ótimas, mas às vezes solta ali alguma coisa, tem que ficar apertando a torneira, enfim. Então, vai depender muito das suas escolhas. Mas acho que é isso, vocês conseguiram agora descobrir o quanto que a gente gastou aqui na reforma do nosso AP. Ver todos esses gastos ajuda a gente a se planejar, a entender um pouco melhor o quanto que a gente pode gastar numa reforma, o quanto a gente vai gastar, a gente só vai saber mesmo precificando todos os itens. Mas isso já abre os nossos olhos para entender esses gastos, o quanto que a gente investe em cada um desses itens. Mas olha, antes de vocês irem, comenta aqui embaixo o quanto você gastou na sua reforma ou quanto você vai gastar na sua reforma se você ainda vai reformar. Vamos se ajudar, gente, pra gente conseguir
tirar do papel aquele sonho que a gente tem e transformar ele em vida real, transformar a nossa casa naquela casa dos sonhos. Então, bora se ajudar. Então, comenta aqui o quanto que você gastou na sua obra, o quanto você vai gastar. E para ajudar vocês, como tem muito vídeo que eu fiz aqui da minha casa, tem de bancada, tem o da instalação do piso, tem da pintura, que a gente fez uma pintura especial ali no escritório, tem a pintura dos banheiros, tem um monte de vídeo, tem vídeo tour, explicação de projeto, tem várias coisas. Eu fiz uma playlist com todos esses vídeos da minha casa para você maratonar. Então já sai desse vídeo e vai maratonar todos esses outros para você conseguir entender de todas as formas que foram feitas essas intervenções e conseguir tirar do papel de vez os seus projetos. Eu te encontro no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!